Irmãos, a alegria estar aqui, não pregando pela primeira vez, mas pregando pela primeira vez como um dos pastores da igreja, né? Como um pastor local aqui da igreja. Para mim é uma alegria, um grande desafio. E pensando, né, desde quando o pastor Jay falou comigo sobre a responsabilidade de estar pregando no meu primeiro domingo aqui com vocês, eu pensando em alguns textos que Deus falou ao meu coração durante todo esse processo. E, na verdade, o texto que eu queria compartilhar com vocês, meditar com vocês nessa noite, é um texto que Deus falou ao meu coração em vários momentos da minha vida. Talvez, no primeiro momento em que eu tenha dado mais atenção a esse texto e Deus tenha falado claramente comigo através desse texto, tenha sido quando eu recebi, entendido do Senhor, o chamado para o ministério da palavra. Depois, o chamado para plantar uma igreja, não simplesmente pastorear uma igreja existente. Depois, no processo em abandonar minha antiga carreira profissional, que antes de ir para o seminário, antes de começar no ministério pastoral, eu desenvolvi uma outra carreira e comecei no ministério pastoral ainda trabalhando na outra carreira que eu possuía. E chegou um momento que era necessário passar por uma nova etapa. E durante esse processo, desde o primeiro convite que eu recebi do Jay, de uma viagem que a gente fez, a gente conversando, a gente orando, eu mais uma vez, ouvi do Senhor a respeito desse livro da Bíblia que eu acho muito especial, que é o livro do profeta Jonas. E eu queria meditar com vocês no primeiro capítulo desse livro. Então, se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta no livro de Jonas, no capítulo 1. E, na verdade, o que eu tenho observado e o que Deus tem falado ao meu coração quando eu leio a história do profeta Jonas, eu vejo que, às vezes, nós colocamos algumas dificuldades para ouvir e obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus para nós, em cima de justificativas que não são tão relevantes assim. Nós vemos aqui um cenário muito controverso para o profeta e nós vemos a mão de Deus, a ação de Deus em toda a sua história. A história de Jonas é uma história bem conhecida por nós cristãos e talvez uma das histórias mais populares da Bíblia. E até mesmo aqueles que não vêm de uma tradição cristã, evangélica ou até mesmo católica, talvez conheçam a história de Jonas. E conhece a história de Jonas, assim como a Arca de Noé, a história de Jonas também é muito popular pelo fato dele ter sido engolido por um grande peixe. Então, as histórias da Bíblia que narram fatos extraordinários, geralmente são, assim, bem populares. E a história de Jonas é bem popular, por isso. Mas, quando nós olhamos para a história do profeta, nesse seu estágio da vida, no chamado de Deus para Jonas a ir até uma cidade pregar o evangelho, uma cidade chamada Nínive, nós podemos observar uma riqueza muito maior do que somente o surpreendente fato narrado de que ele foi engolido por um grande peixe. Se você nunca ouviu falar a história de Jonas, eu já dei alguns spoilers que isso iria acontecer, que ele seria engolido por um grande peixe. E hoje eu queria refletir com vocês, meditar com vocês, a forma surpreendente que Jonas conheceu a vontade de Deus nesse dado momento da sua vida. Nós vamos fazer a leitura de forma fragmentada, então mantenha sua Bíblia aberta, por isso pode permanecer sentado nesse momento, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos de Jonas 1, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus, ele chama Jonas, ele chama
esse profeta por uma missão específica. E quando a gente olha para a história de Jonas, nós vemos que a história de Jonas também é um pouco a nossa história. E a história de Jonas, ela se torna ainda mais maravilhosa, porque fala de um Deus soberano, um Deus poderoso, que age em qualquer tipo de circunstâncias, apesar da nossa desobediência. E a história de Jonas, ela também vai contrariar toda a lógica humana sobre sucesso. Porque quando a gente olha para a história do profeta, ele teria tudo para dar errado. Mas Deus age de forma soberana sobre a vida dele, que ele é bem-sucedido, mesmo sendo fracassado em outros aspectos. E a história de Jonas não fala somente dele. A história de Jonas fala sobre o seu povo, e o mais importante, a história de Jonas aponta para o Evangelho, para a soberania de Deus. Jonas, ele vive em um contexto, nesse momento em que ele recebe o chamado, ele vive em um contexto do reinado de um rei chamado Jeroboão II, e que apesar de ser um momento de prosperidade financeira, um momento economicamente favorável, Jonas vivia em um contexto de grande declínio moral, de grande declínio espiritual. E o contexto era tão complexo, o contexto social era um contexto tão conturbado, que, por exemplo, os livros do profeta Oséias e Amós, que são livros extremamente políticos, que falam sobre justiça, eles foram escritos no mesmo período do profeta Jonas. Por isso, por conta desse momento financeiro, econômico, favorável, por conta da prosperidade, a nação de Israel, ela estava em um momento de expansão. E naquela época, quando havia momentos de expansão de um reinado, de uma terra, muitos conflitos existiam. Porque a nação que estava prosperando, ela buscava ampliar seu território. E nessa tentativa de ampliar seu território, a nação de Israel, ela teve vários conflitos com nações vizinhas. E uma das grandes inimigas da nação de Israel era a Síria, que tinha como capital exatamente a cidade de Nínive, a cidade que Deus chamou Jonas para ir pregar. E nós vemos, logo no início, Deus falando com Jonas para onde ele deveria ir e o que ele deveria falar. Deus, ele não dá o recado para Jonas pela metade. Deus, ele fala para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. Ele deveria ir para Nínive e pregar o Evangelho, pregar a mensagem de Deus, a mensagem de redenção para aquele povo. Jonas era profeta. O ofício dele, a vocação dele, era de anunciar, de falar para o povo aquilo que Deus queria que ele falasse. E Jonas conhecia bem o seu Deus. E às vezes a gente pode ficar tentando especular as razões que levaram Jonas a desobedecer a Deus. Deus mandou Jonas para Nínive e nós vemos que Jonas embarcou para outra cidade chamada Tarsis. Talvez o medo tenha sido uma razão para Jonas não ir. Afinal de contas, os ninivitas eram pessoas conhecidas pela sua crueldade. A sua crueldade contra os seus inimigos. Jonas vivia em um contexto de guerra, de conflitos. Então, provavelmente, se ele não viu, ele tomou conhecimento da morte de forma violenta de muitos de seus amigos, conterrâneos, talvez até mesmo familiares. Então, ele estava indo para um local hostil. Ele estava indo para uma cidade completamente hostil ao seu povo. Então, o medo, certamente, seria uma razão para Jonas não ir para a cidade, para ir para um território inimigo. Mas nós podemos entender também que Jonas conhecia Deus e, como profeta, sabia que se Deus estava mandando ele para lá, Deus também iria cuidar dele. Quando nós olhamos para todo o contexto, nós podemos entender também que o problema de Jonas também poderia ser a idolatria. Afinal de contas,
Ele sabia que Deus tinha prometido o seguinte: a maldade era muito grande na cidade de Nínive. Se os ninivitas não se convertessem, Deus destruiria aquela cidade. Olha que coisa legal. Os seus maiores inimigos poderiam ser destruídos sem o mínimo de esforço da sua nação. Era simplesmente deixar aquele povo seguir o seu curso, que Deus iria destruir aquele povo. Aí Deus fala o seguinte: não, vai lá e prega a mensagem para aquele povo, para que eles se convertam, para que eles abandonem os seus ídolos e se voltem para Deus. E eu vou exercer graça e misericórdia, eu vou salvar aquele povo. Jonas estava sendo chamado para conter a ira de Deus, ou melhor, para livrar os seus maiores inimigos da condenação. Então, os interesses nacionalistas de Jonas estavam em risco, porque Jonas conhecia o seu Deus, sabia o poder do seu Deus e sabia que a mensagem de Deus, ela é poderosa para transformar qualquer tipo de ser humano, inclusive pessoas maldosas e violentas, como os ninivitas. E Deus, ele opera de forma maravilhosa, Deus opera em lugares surpreendentes. E quando a gente olha para o coração de Jonas, nesse contexto, nós enxergamos o nosso próprio coração. Quantas vezes nós desejamos a condenação daqueles que nós julgamos a pior espécie de seres humanos, e nos esquecemos que servimos e cremos em um Deus que é capaz de restaurar e transformar qualquer tipo de ser humano. Por conhecer a Deus, por ser um profeta, Jonas ele estava cedendo à sua idolatria do nacionalismo. Ele estava relutante em pregar a mensagem de salvação para aquelas pessoas, porque sabia que Deus tinha poder para salvar aquelas pessoas, como nós cantamos aqui. Nínive era o local onde Jonas não queria ir para falar a mensagem que ele não queria falar. Talvez o desejo de Jonas era ir a Nínive, junto com o exército de Israel, para aniquilar aquela nação, aquela cidade. E melhor ainda, ele tinha ouvido do próprio Deus, que o próprio Deus faria isso, caso aquele povo não se arrependesse. Só que Deus contraria a lógica do coração de Jonas e chama Jonas não para destruir aquele povo, mas para salvar aquele povo. Então, o conflito entre o povo de Israel e os ninivitas não era simplesmente uma rixa como brasileiro e argentino. Da cidade onde eu vim, Macaé, existe uma rixa com a cidade de Campos, uma cidade que fica a 100 quilômetros de Macaé, porque a fonte principal de recursos financeiros da nossa cidade é o petróleo, a indústria do petróleo. Todas as empresas de óleo e gás que operam ali ficam na cidade de Macaé. Então, o emprego está lá, está tudo lá. Só que o nome da bacia onde estão os campos de petróleo se chama Bacia de Campos. Então, existe uma guerra, uma rixa. O petróleo é de Macaé ou é de Campos? Aí o pessoal de Campos fala, não, é de Campos, porque o nome da bacia é Campos. Aí o pessoal de Macaé, mas todas as empresas estão aqui, o trabalho está aqui. E por muitos anos, talvez pouco mais de 10 anos, que Macaé começou a ter mais universidades, escolas técnicas. Então, no passado, as pessoas iam para Campos estudar e voltavam para Macaé para trabalhar. Os macaenses iam para Campos estudar e os campistas depois iam para Macaé trabalhar. E sempre houve essa rixa. Então, eu trabalhei com muitas pessoas da cidade de Campos que preferiam viajar mais de talvez 2 horas na estrada, fora o tempo do deslocamento dentro da cidade, mas não se mudavam para Macaé simplesmente por conta dessa rixa. Por conta dessa diferença. E a gente vê isso em vários contextos. Rio, São Paulo, Brasil, Argentina, Macaé e Campos. A rixa entre os israelitas e os ninivitas não era simplesmente uma rixa como brasileiros e argentinos por causa de futebol. Não era simplesmente por conta de questões pequenas como essa rixa entre Macaé e Campos que eu falei. Mas era uma separação entre 2 povos inimigos. Era um problema grave,
onde o povo de Israel tinha visto muitos dos seus serem massacrados, maltratados por aquele povo. Mas a história de Jonas, ela continua. A história dele não acaba no versículo 3. Porque quando a gente lê até o versículo 3, a gente tem a impressão de que Deus respeitou a vontade de Jonas em desobedecê-lo. Vamos para o versículo 4 até o 7. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Nós vemos aqui que o vento, a tempestade, foi obra de Deus, foi Deus que fez soprar o vento. Vemos também que depois os marinheiros daquele barco, eles começaram o quê? A clamar o seu próprio Deus. E se você observar na sua Bíblia, a palavra Deus está em minúsculo. Então nós podemos enxergar aqui um contexto de múltiplas religiões dentro daquele navio. E então eles começaram a exercer seu esforço próprio para amenizar os efeitos da tempestade sobre o barco. Eles começaram a jogar as cargas fora. Voltando para o texto, ainda no versículo 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante são algumas atitudes que a gente observa aqui. Primeira, do marinheiro. Sabe aquele ditado, que todo santo ajuda na hora do aperto ali? O marinheiro, a gente não sabe exatamente qual era a religião do marinheiro, não do capitão, mas ele já viu os marinheiros, cada um fazendo a sua prece para o seu Deus diferente, e ele vê um camarada diante desse cenário assustador, de tempestade, dormindo. Ele vai lá e acorda: cara, reza para o seu santo aí, cara, porque o negócio está feio, está difícil. Quem sabe o seu santo é mais forte que o dessa galera toda aí, e ele acalma essa tempestade, porque do jeito que está, esse navio vai afundar. Aqui nós vemos a forma como Deus age. Nós vemos Deus agindo de uma forma sobrenatural, e o seu poder, o seu agir, o seu governo, ele se estende em toda a criação. Às vezes nós cantamos que o Senhor governa os ventos e os mares, mas de fato nós confiamos nessa verdade, nós confiamos nisso, que servimos, que cremos em um Deus que governa ventos e mares, que tem poder, tem autoridade sobre toda a natureza. Só que é interessante que nós vemos Deus fazendo isso não simplesmente para convencer Jonas a mudar de ideia. Tudo isso tinha um propósito maior. A tempestade ela era tão forte que até mesmo os marinheiros mais experientes perceberam uma atuação sobrenatural nos ventos e nas ondas. Aqueles marinheiros que eram de religiões diferentes, de religiões pagãs, começaram cada um a clamar ao seu Deus, para que o barco não partisse, porque a tempestade ela era assustadora, ela era muito forte. Os marinheiros conheciam o risco, eram pessoas experientes e sabiam o que estava para acontecer. Só que o barco ele não parte. Então o barco não parte porque Deus ele estava no controle de tudo, porque Deus não quis. Porque embora Deus haja às vezes de uma forma um pouco mais forte, para talvez usar a palavra de forma um pouco mais severa, ainda assim Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado, a sua graça. E Jonas dormia. Jonas ele não acordou com a tempestade. Ele acorda com a voz do capitão chamando ele. A tempestade era um instrumento de Deus para falar àquelas pessoas. C.S. Lewis ele tem uma frase muito conhecida, talvez uma das suas frases mais famosas, é que o sofrimento
é o megafone de Deus para o mundo surdo. E Deus, ele estava falando, estava gritando ali naquele momento, e todos aqueles homens estavam, de alguma forma, ouvindo Deus, exceto Jonas. Mas Deus usa os lábios daquele capitão que não servia ao mesmo Deus de Jonas para falar a Jonas. Nós vemos no sono de Jonas, é que até mesmo uma pessoa remida pode se tornar tão insensível espiritualmente, que mesmo que Deus esteja gritando em sua direção, ela nada ouve. Mesmo que os convertidos, pessoas não convertidas, estejam ouvindo a voz de Deus, a nossa insensibilidade, o nosso afastamento de Deus faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Então vemos um Deus governando até mesmo a boca daquele capitão, daqueles marinheiros, onde começa uma conversa. Deus está dirigindo até mesmo a vida de um descrente como aquele capitão. A sua soberania, a soberania de Deus, é algo tão incompreensível para nós, que Ele governa coisas extraordinárias como o mar, o vento, o clima, como as coisas mais simples que a gente imagina que Deus não governa. Porque a gente olha para o texto, no versículo 7, e a gente vê a forma como aqueles marinheiros descobrem que a causa da tempestade era Jonas. Eles lançam sorte. Talvez nos dias de hoje seria um 0 1, um par ou ímpar, né? Eles tiram sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Então tudo isso acontece para que as pessoas entendessem que Deus estava exercendo a sua vontade ali. Vamos voltar para o texto, versículo 8. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Aí são os marinheiros perguntando a Jonas. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Nesse momento, nós vemos Deus, de alguma forma, restaurando o coração de Jonas. Jonas, a partir do diálogo, de perguntas e respostas entre Jonas e aqueles marinheiros, ele reconhece a sua culpa. Ele reconhece que a sua desobediência estava trazendo aquele sofrimento, mesmo que temporário e passageiro, à vida de pessoas que não tinham nada a ver com a sua desobediência. Deus usa perguntas e também as respostas para nos ensinar. Nós vemos Deus agindo assim. Nós vemos Jesus fazendo isso através das suas parábolas. Era comum Jesus dialogar com pessoas para trazer realidades espirituais à vida de pessoas com que ele se encontrava. E nós vemos que a história continua. Vamos agora do 13 ao 17. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Aí agora vocês podem ver que os marinheiros, eles clamam ao Senhor, e a palavra Senhor aí está em letra maiúscula. Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, porque tiramos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe encolhisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós vemos aqui os marinheiros com pena de lançar Jonas ao mar. Nós vemos os marinheiros
tendo pena de sacrificar a vida de Jonas. E eles hesitaram em lançar Jonas ao mar. A tempestade era uma demonstração, de alguma forma, da ira de Deus. E como os marinheiros tentaram acalmar a ira de Deus? Como que eles tentaram conter a ira de Deus? Remando. Quando nós olhamos para a história de Jonas, nós olhamos para a história do Evangelho. Enquanto o louvor estava sendo ministrado, o Bruno ele falou sobre uma conversa que ele teve ontem, sobre a singularidade do Evangelho. Que todas as religiões tentam explicar uma forma de, a partir do esforço próprio, você ser merecedor do favor de Deus. O cristianismo ele fala de um Deus que age em nosso favor. Mas o coração humano, ele tem essa tendência de tentar, a partir do esforço próprio, aplacar, acalmar a ira de Deus ou receber o favor de Deus a partir do seu desempenho moral, das suas obras, seja lá o que for. E essa tentativa de remar desses marinheiros, de alguma forma, revela a nossa tentativa de, a partir das nossas obras, dos nossos esforços, tentar conquistar o favor de Deus ou aplacar a ira de Deus contra nós por conta do nosso pecado. Eu e você nascemos sob a tempestade do pecado, sob o governo do pecado, separados de Deus. E a nossa tentativa é sempre tentar sair dessa tempestade a partir do nosso esforço moral, a partir das nossas obras. E a gente tenta sempre usar a nossa justiça própria, o nosso comportamento como padrão de julgamento, inclusive, do outro. Só que o texto nos mostra não somente a realidade de Jonas, mas a minha realidade e a sua realidade. Que para sair da tempestade, o nosso esforço, a nossa tentativa de remar contra ela não é suficiente. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos dentro da tempestade. E essa tempestade, ela não pode ser acalmada, aquietada pelas nossas ações. Assim como Deus deu a solução para aqueles marinheiros, sacrificando o profeta Jonas, Deus ele também dá a solução para nós. Porque o nosso esforço em remar contra a tempestade não é suficiente para sairmos dela. Assim como Jonas foi lançado ao mar, assim como Jonas foi sacrificado, Jesus Cristo foi sacrificado para acalmar a tempestade em que nós vivemos sem Ele. É o Senhor que nos dá a solução diante da nossa incapacidade de aplacar a sua ira, de acalmar a tempestade. Deus não fala que era necessário, Deus então fala que era necessário sacrificar um homem em favor de outros. Jonas não é lançado à força no mar, ele vai de forma voluntária, apontando para Cristo, que também foi morto de forma voluntária. Jonas então é sacrificado para que a tempestade fosse acalmada. Naquela tempestade, assim como Cristo é crucificado, para que a gente saia da tempestade que está contra nós, Jonas também é sacrificado naquele momento. E qual é o resultado do sacrifício de Jonas? Quando aqueles homens veem um homem sendo sacrificado e a tempestade sendo acalmada, primeiro vem o sentimento de arrependimento, porque nós vemos que eles fazem o seguinte, eles começam a pedir a Deus. Naquele momento, a palavra Senhor, como eu frisei na leitura, ela está em letra maiúscula. Aqueles marinheiros, eles começam a dirigir suas orações a Deus, não mais aos seus antigos deuses, mas ao único e verdadeiro Deus, pedindo a Deus o quê? Misericórdia, perdão por terem sacrificado a vida de um homem. Assim como a gente, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, que levaram o Filho de Deus a ser crucificado também.
Assim como nós devemos pedir perdão por ter levado a Cristo à cruz por conta dos nossos pecados. Isso gera também no coração daqueles marinheiros obediência, porque eles fazem aquilo que deveria ser feito, mesmo contra a sua própria vontade. Eles não queriam jogar Jonas ao mar, eles preferiam se esforçar ainda mais para tentar sair da tempestade, mas não fazem. Eles fazem o que deveria fazer, o que Deus queria que eles fizessem. Então nós vemos que a conversão, além de arrependimento, ela gera também em nós obediência a Deus. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque nós fomos salvos. E a conversão, além de arrependimento, de obediência, ela gera também em nós adoração. É o que nós vemos acontecer na vida daqueles marinheiros. Nos versos 16 e 17, nós vemos aqueles marinheiros adorando a Deus por Ele ter acalmado a tempestade que afrontava aquele barco, que ameaçava partir aquele barco. E eles veem isso tudo acontecer por um homem que eles julgavam inocente. Embora Jonas não fosse inocente, ele estava desobedecendo, ele estava indo contra a vontade de Deus, mas aqueles marinheiros julgavam aquele homem inocente. Então a conversão gera, além de arrependimento, obediência, gera também adoração. E a nossa obediência e adoração é sempre por aquilo que Deus fez por nós. Os marinheiros não adoraram para acalmar a tempestade. Eles adoraram porque Deus acalmou a tempestade. A adoração daqueles marinheiros não foi um instrumento de barganha. Deus ele não estabeleceu uma barganha com aqueles marinheiros, falando o seguinte: primeiro, vocês se arrependam, talvez vocês me obedeçam, depois vocês me adorem, aí quem sabe eu acalmo essa tempestade. Não. Tudo isso foi fruto daquilo que Deus fez. Assim como nós nos arrependemos, obedecemos e adoramos por causa da iniciativa de Deus em nos amar, em nos salvar. Jonas, embora tenha fracassado, embora ele tenha desobedecido, embora ele tenha ido em direção contrária a que Deus mandou ele ir, ele vê o primeiro fruto bem-sucedido da sua viagem. A gente imagina, para aqueles que conhecem a história de Jonas, que o resultado que Deus queria era somente a conversão dos ninivitas. Mas quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vemos Deus agindo do início ao fim. Vemos um Deus em missão, que está engajado, que está trabalhando no seu plano de redenção. E Deus ele age de uma forma em que, até mesmo no momento de desobediência de Jonas, estando em um lugar que não era para ele estar, nós vemos Deus agindo, salvando pessoas, transformando vidas. A conversão de uma tripulação, da tripulação do navio de descrentes, que ele teoricamente não deveria estar lá, é o primeiro fruto bem-sucedido de uma viagem que tinha tudo para fracassar. A salvação daqueles homens, então, se dá através da graça de Deus. Deus sempre se revela em graça, mesmo que às vezes em circunstâncias um pouco severas, circunstâncias adversas, como uma tempestade. Só que nós, seres humanos, temos a tendência em valorizar o caos. E talvez em pensar somente como que Deus foi maldoso em enviar aquela tempestade, em gerar medo naquelas pessoas. E nos esquecemos de olhar para o cuidado de Deus, para com a vida daquelas pessoas, e que através daquela situação adversa, embora o objeto final da missão de Jonas fosse pregar contra os ninivitas, Deus salva também a tripulação daquele navio. Porque Deus, ele estava agindo na vida de Jonas, e quando Deus está agindo, a sua graça sempre é revelada. Por isso eu queria
antes de encerrar essa mensagem, ler com vocês, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 41, quando nós vemos o seguinte, um diálogo de Jesus com fariseus, quando ele fala o seguinte: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O que nós vemos Jesus falando? Jesus diz que toda a cidade de Nínive, os homens de Nínive, eles se converteram por causa da mensagem de Jonas. Então, o desejo de Jonas, que talvez fosse a condenação das pessoas que ele odiava, não acontece. Jonas conhecia o poder do seu Deus e o poder da mensagem que ele levaria até aquelas pessoas. E a boa notícia para nós do Evangelho é que nós cremos num Jonas maior e verdadeiro, que também foi sacrificado. Mas diferente de Jonas, esse Jonas maior e verdadeiro, ele não tinha culpa alguma. Que foi sacrificado e não passou exatamente 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, mas no coração da terra, dentro de um túmulo. E assim como Jonas foi lançado fora do ventre do peixe, Jesus, que é o Jonas maior e verdadeiro, também saiu da sepultura e ressuscitou. E é por causa do sacrifício de Jesus que nós estamos aqui hoje. Não sei se aqui, hoje, presente, tem pessoas que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho. Mas quando nós olhamos, não só para a história de Jonas, não só para esse episódio na vida de Jonas, mas para toda a palavra de Deus, nós vemos a narrativa de um Deus que é poderoso, que controla todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, mas que exerce graça e misericórdia com pessoas que, nos padrões humanos, talvez não fossem merecedoras da nossa compaixão, do nosso amor, como era o caso dos ninivitas. E talvez você se ache ruim demais para ser aceito por Deus. Talvez você se ache ruim demais, você não possua virtude nenhuma para que Deus te aceite. Mas o que a mensagem do Evangelho diz é que nós somos aceitos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Mas existe também o outro extremo, que nós nos achamos como Jonas. Talvez a gente cultive ídolos no nosso coração e às vezes a gente pense que somos bons demais para congregar ou para fazer parte de uma comunidade com pessoas que tiveram um passado tão ruim como as pessoas de Nínive. Mas a mensagem do Evangelho diz que não há ninguém que seja tão bom que não careça da graça de Deus. Porque quando a gente olha para o texto de Mateus 12 que nós lemos, Jesus dialogava justamente com religiosos. Pessoas que se gabavam pela sua conduta moral, que criam no seu esforço próprio, no seu esforço moral, para serem merecedores do favor de Deus. E o que Jesus diz é o seguinte: vocês se julgam bons demais, mas eu digo que se vocês não se converterem, no dia do juízo, os ninivitas, que eram pessoas
da pior espécie na sua época, que mataram muitos de vocês, do seu povo, estarão comigo e vocês serão julgados. Esse é o escândalo da graça, de um Deus que exerce graça e misericórdia com todo tipo de ser humano. E ao exercer sua graça e misericórdia, ele transforma pessoas pagãs, descrentes, como aqueles marinheiros, pessoas violentas e maldosas como os ninivitas, em pessoas arrependidas, que obedecem a Deus e o adoram. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu evangelho. Obrigado porque um dia a mesma graça que alcançou aqueles marinheiros, a mesma graça que alcançou o povo da cidade de Nínive, um dia nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor agiu em direção a nós e nos salvou, nos redimiu. E somos gratos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor porque cremos que o Senhor está transformando as nossas vidas, está transformando os nossos corações. Que o Senhor a cada dia nos ensine a entender o seu chamado, a sua vontade, e que possamos entender que a sua vontade muitas vezes não é exatamente a nossa, que o Senhor está engajado no seu plano redentor, e que para nós é um privilégio fazer parte desse plano, Senhor Deus. Mesmo que, às vezes, isso frustre os nossos planos, os nossos desejos. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender a sua vontade. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nos ajude como igreja do Senhor. Se porventura, Senhor, há pessoas aqui que não conhecem a mensagem do teu evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, e que a partir da mensagem, Senhor Deus, que foi pregada, que a partir da mensagem do teu evangelho, essas pessoas possam compreender aquilo que o Senhor fez por elas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.